Capriotti, porque a semana é de data FIFA com seleção brasileira em campo, né, Capri? Bom dia. É isso mesmo, Thaís. Bom dia a você e a todo mundo que está conosco. Nós vamos, já falando em seleção brasileira, imediatamente a Teresópolis, a Granja Comari. Lá está a reportagem Bandeirantes, o Paulo do Vale acompanhando esses dias que antecedem a partida contra o Chile. Quinta-feira, 9h30 da noite no estádio do Maracanã. E aí, PDV, qual é a movimentação aí na Serra Fluminense nesse momento? Bom dia. Bom dia, Capri. Bom dia a todos, né? Já estamos por aqui. Hoje, atividade aberta à imprensa por alguns minutos, mas antes teremos duas coletivas, né? Do João Pedro, jogador do Chelsea da Inglaterra, destaque da reta final da Copa do Mundo de Clubes do título do Chelsea, chegou por lá recentemente, já dono da posição, e o Jean Lucas, né? Uma grande novidade dessa seleção, jogador que, segundo os próprios atletas do Bahia, furou a bolha e foi chamado pelo Ancelotti para servir a seleção brasileira. Hoje, primeira atividade com todo mundo, né? Nas últimas horas aí, os últimos atletas que se juntaram à seleção: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e, por último, o Rafinha. Portanto, o Ancelotti terá 2 dias de atividades com todo mundo. Ontem foi uma atividade com chuva, mais um treino de reconhecimento, pessoal chegando. Hoje sim, o Ancelotti deve posicionar uma equipe, já começar a bolar esse Brasil, que na quinta-feira enfrenta a equipe chilena no Maracanã, 9h30 da noite, viu, Capri? Muito bom. Paulo do Vale vai continuar acompanhando o trabalho da seleção brasileira, do técnico Carlo Ancelotti. Eu reforço, quinta-feira, 9h30 da noite no Maracanã, Brasil e Chile, transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa. Bem, atenção, temos um campeão mundial, hein? Mas como assim, Capriotti? Hoje é terça-feira, pois é. O Brasil está comemorando um título mundial nesta terça-feira e de novo no surf. Como somos bons no surf, hein, Thaís? Impressionante, nos últimos 11 anos, 8 títulos para o Brasil. E o dessa vez vem com Iago Dora, o surfista paranaense radicado em Florianópolis, em Santa Catarina, já há um bom tempo. Derrotou na decisão o americano Griffin Colapinto em Fiji e conquistou o título pela primeira vez. Foi uma grande temporada do Iago Dora, ele estava soberano em Fiji, não precisou muito não, já na primeira bateria ele acabou despachando o americano e colocando mais um título para o Brasil aí na galeria. Agora ele se junta a Gabriel Medina, que tem 3 títulos mundiais, 2014, 2018, 2021, ao Felipe Toledo, Filipinho, 2022 e 2023, o Adriano de Souza, o Mineirinho. Oi, Pedrão. Sabe de onde que ele é, o Iago? Ele é curitibano, mas é Florianópolis, né? Que é a terra dele agora, né? É, você é um cara que tá sempre ligado no noticiário, né? É isso aí. E, bom, o Adriano de Souza, então, também campeão mundial, assim como o Ítalo Ferreira. De 2014 para cá, em 11 anos, foram 8 títulos para o Brasil. Isso é muito relevante, não é? Bom, mas como nem tudo é título mundial, é festa, tivemos ontem a despedida da Bia Haddad do Aberto dos Estados Unidos. Ela foi massacrada pela americana Amanda Anisimova, perdeu por 2-0 com direito a um pneu no primeiro set, 6-0 e 6-3. Ela cai nas oitavas de final e o Aberto dos Estados Unidos segue sem a brasileira. Eu volto com vocês, Pedro e Thaís, uma ótima terça-feira a todos. Em o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Estamos chegando. Manhã Bandeirantes, a sua companhia nesta terça-feira, 2 de setembro de 2025. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã tem mais, às 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB. Transmissão simultânea também na Band News TV. Manhã Bandeirantes, você já sabe, é o seu encontro com a notícia regional, as informações da região metropolitana de Campinas, os destaques do interior paulista, mas a gente está sempre atento ao que acontece no Brasil e no mundo. Não é diferente num dia muito aguardado para um processo que mexe de todas as formas com a política brasileira, com o judiciário brasileiro, com eleições do ano que vem, com as emoções do povo brasileiro na polarização que a gente sabe que faz parte, sim, deste momento que nós vivemos. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já está, neste momento, fazendo a leitura do relatório sobre o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outras pessoas que são réis no processo de investigação de uma tentativa de golpe de Estado do fim da eleição de 2022 até janeiro de 2023, quando os atos antidemocráticos de 8 de janeiro daquele ano foram registrados em Brasília. Vamos à capital federal ouvir um trecho e ao longo desta edição nós vamos voltar outras vezes para, nesse momento, ouvir a declaração de Alexandre de Moraes no início desse julgamento que tende a seguir pelas próximas semanas. Que tinha a obrigação contratual de falar. Alega ainda que a discussão sobre o documento referido pela Procuradoria-Geral da República como minuta golpista, narrada pelo colaborador, foi confirmada pelos 3 comandantes das Forças Armadas, General Freire Gomes, Almirante Almir Garnier e Brigadeiro Batista Júnior, bem como pelo réu Jair Messias Bolsonaro. A reunião, segundo a defesa, a reunião de apresentação dos considerandos também foi confirmada pelos comandantes das Forças Armadas. Alega ainda que, conforme esclarecido por Mauro César Barbosa Cid, as discussões materializadas nos considerandos surgiram após Jair Messias Bolsonaro sustentar a existência de fraude nas eleições, o que também foi confirmado por todos que participaram na reunião. Em relação à reunião do dia 12 de novembro de 2022, na casa de Walter Souza Braga Neto, a defesa de Mauro César Barbosa Cid alega não existir divergência sobre a sua realização, embora o réu colaborador não tenha participado efetivamente. A defesa ainda diz que, no que diz respeito à solicitação de dinheiro a Walter Souza Braga Neto, também não haveria controvérsia, havendo divergência tão somente em relação à sua efetiva entrega, uma vez que Mauro César Barbosa Cid afirma ter recebido uma sacola de vinho, enquanto Walter Souza Braga Neto nega ter entregado os valores. Ainda afirma a defesa que a Procuradoria-Geral da República, em uma linha muito tênue entre a realidade e a deslealdade processual, utiliza-se de todas as informações e provas colhidas a partir da colaboração premiada, ancorando nela a base de toda a sua acusação, sustentando ao final da instrução em suas razões que o colaborador não merece o prêmio ajustado no acordo. Afirma a defesa que, à luz da decisão proferida pelo eminente ministro relator em 23 de novembro de 2024, de forma clara e direta,
teria sido reiterada a rigidez e eficácia do acordo de colaboração premiado firmado por Mauro César Barbosa Cid, e não há qualquer fato superveniente ou juridicamente relevante capaz de infirmar tal reconhecimento, e que seria inaceitável que o colaborador fosse agora surpreendido com um pedido absolutamente desarrazoado pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de revisar unilateralmente os benefícios pactuados. Afirma que nenhuma prova foi produzida em juízo contra Mauro César Barbosa Cid e nenhuma testemunha descreveu qualquer conduta típica dolosa, acessória ou contributiva do réu colaborador. A defesa de Mauro César Barbosa Cid afirma que ele não participou de reuniões golpistas, não ordenou, não incentivou qualquer ato de violência, não promoveu ruptura institucional e não se reuniu para planejar golpes de Estado. E diz que as provas produzidas em sede policial desmentem a acusação em relação ao réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Esse é um trecho da leitura do relatório por parte do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus por tentativa de golpe de Estado. Vamos a alguns bastidores, portanto, de como está Brasília neste momento. O ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, foi o primeiro réu e até aqui o único presencialmente no Supremo Tribunal Federal, sentado na primeira fila em frente ao plenário, ao lado do advogado. Jornalistas não foram autorizados a fazer imagens dentro da sala de sessões. Até o momento, 5 deputados da base de apoio do presidente Lula chegaram ao STF para assistir ao julgamento. Lindenberg Faria, deputado pelo Rio de Janeiro, que é o líder do PT na Câmara, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB, também do Rio de Janeiro, o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e há uma explicação, né? São 3 opositores do território de Bolsonaro, que disputaram votos com ele nas eleições para deputado, que tem embates pessoais com os filhos na Câmara, no Senado, também por ter esse espaço territorial, todos eles no mesmo estado, Rio de Janeiro. Presentes também a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina. Nenhum parlamentar apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro compareceu ainda ao julgamento. Na chegada ao Supremo Tribunal Federal, Lindenberg Faria, deputado líder do PT na Câmara, criticou declarações do governador Tarcísio de Freitas de que daria indulto a Bolsonaro se for eleito presidente da República. Ele chamou essa declaração de uma provocação. Há todo um esquema de segurança reforçado para a sala onde acontece agora o julgamento. Primeiro, passar por aparelhos de raio-x. Então, é formada uma fila na entrada, onde acontece o julgamento. Em sessões normais, não é necessário passar por raio-x para entrar nesse local. E até os próprios deputados ficaram surpresos, mas respeitaram a fila e essa decisão de segurança. Quem abriu a sessão foi o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do STF, e a seguir passou a palavra ao ministro Alexandre de Moraes, que está aí há cerca de 1 hora, pelo menos, fazendo a leitura. Abriu o texto dizendo que o Brasil chega hoje a quase 37 anos da Constituição e 48 anos da redemocratização, com uma democracia forte, instituições independentes, economia em crescimento e sociedade civil atuante. Isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica e social, mas que as balizas defendidas pela Constituição se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Esse foi o início da leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, que também falou a respeito do peso histórico que eles têm na mão, que a história ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para pacificação. Falou ainda que o papel do Supremo Tribunal Federal é julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Uma rápida e clara indireta ao tarifaço dos Estados Unidos. Mas não foi a única. O ministro Alexandre de Moraes fez referência aí bem direta.
Não citou a família Bolsonaro, mas disse que uma verdadeira organização criminosa tenta coagir e submeter o funcionamento do STF ao governo de Donald Trump. O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro são investigados por tentar usar sanções econômicas contra o Brasil para interferir no curso do processo sobre a tentativa de golpe. Outros bastidores sobre esse primeiro dia de julgamento. Não estão presentes no plenário, na sala onde acontece o julgamento, os deputados bolsonaristas, como eu disse, mas eles estão reunidos. Na casa do líder da oposição, o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Ali, segundo informações do portal UOL, do jornalista Felipe Pereira, eles definem os detalhes da resposta política que vão dar durante o julgamento. O julgamento não termina hoje, mas, obviamente, após o fim dessa primeira sessão, o assunto também terá o sabor político, o tempero político e eleitoral. E é isso que eles fazem nessa reunião, acompanhar juntos e juntos também trabalharem numa resposta para o final do dia. Nenhum integrante da direita está no julgamento. Diferente do que aconteceu na análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre o caso. Na semana passada eles diziam que compareceriam se Bolsonaro fosse ao STF. Bolsonaro não está presente neste julgamento. Outro bastidor é em relação ao general Braga Neto, que está preso na Vila Militar do Rio de Janeiro. Ele, ex-ministro e hoje general da reserva, está acompanhando o julgamento de hoje com uma televisão fornecida pelo Exército com a transmissão ao vivo da TV Justiça. Braga Neto está preso desde dezembro do ano passado na 1ª Divisão do Exército da Vila Militar no Rio de Janeiro e Bolsonaro está em prisão domiciliar na casa dele em Brasília há quase um mês. Eles só poderiam acompanhar presencialmente o julgamento após serem autorizados pelo STF. Nem Braga Neto, nem Bolsonaro, através de suas defesas, fizeram esse pedido ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes segue com o texto, lembrou, pouco antes do trecho que nós colocamos para você acompanhar, parte da ação contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, que também é réu no processo e ela foi suspensa pela Câmara dos Deputados. Ele é suspeito de participação nos crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro, mas já estava diplomado como deputado na época. E ele só deve responder por esses crimes após o fim do mandato. Então, segue o julgamento neste momento. O único réu presente segue sendo até aqui Paulo Sérgio Nogueira, que está usando uma tipóia no braço porque rompeu um tendão no ombro jogando ping-pong com o Neto. Então ele está com essa tipóia no braço esquerdo. Chegou sorridente, chegou demonstrando confiança. E para quem não se lembra, é aquele réu que durante as partes de instrução, durante os depoimentos que nós acompanhamos nos últimos meses, nas últimas semanas, deu aquele enquadro no advogado dizendo que isso não estava combinado, mas eu vou responder. Ele é o único presente até aqui no plenário. Ainda hoje, nós vamos trazer mais trechos ao vivo da leitura do relatório. O relatório do ministro Alexandre de Moraes é o que vai conduzir também o fio das votações. Ao final do relatório, ele vota e tem todo um trâmite que ainda hoje nós vamos trazer numa reportagem do Caian Messina. Mas, adiantando para você, são réus o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, conhecido como o Almirante Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-ministro do GSI, Augusto Heleno, general do Exército Brasileiro, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens do presidente da República, Mauro Cid, delator no processo, mas que também entra como réu. Ele pode ser beneficiado pela delação lá na frente, com a redução da pena ou outras medidas do STF. Também é réu o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022.
Enquanto isso, vamos seguir girando as informações. Daqui a pouco a gente volta para Brasília, porque os assuntos também não param aqui na região metropolitana de Campinas. E eu sempre trago para você também como é que está o trânsito no seu caminho para o trabalho, na sua volta para casa, nas suas atividades do dia a dia. E adianto para você que tem uma interdição de retorno na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 50. A concessionária que administra o trecho já sinaliza na pista e orienta para que rotas alternativas sejam utilizadas para os motoristas. Então é ali na região próximo, quilômetro 50, passando Jundiaí, pouco à frente ali, mais ou menos, da região do Tijuco Preto, tem um retorno próximo ao CDP e ali há uma interdição para obras da concessionária. No mais, a rodovia dos Bandeirantes está com trânsito fluindo normalmente, tanto o sentido São Paulo quanto o sentido interior. Rodovia Anhanguera, apenas o trecho tradicional de lentidão para qualquer horário, do quilômetro 62 ao quilômetro 60, passando por Jundiaí, sentido São Paulo. No trecho contrário, o motorista que chega a Campinas ou que sai de Campinas sentido interior, faz boa viagem sem lentidão no trecho. Motorista que está na rodovia Campinas-Mogi, SP-340, enfrenta uma lentidão típica para o horário também na chegada à cidade de Campinas. Mas o trânsito vai fluindo também sem grandes problemas. Para o motorista que está no corredor Dom Pedro I, o trânsito agora foi normalizado num trecho de Cosmópolis da rodovia Zeferino Vaza, SP-332. Mais cedo, um acidente interditou a faixa da direita na pista sentido Campinas. O acidente registrado foi ali por volta de 8 horas, 8h10 da manhã. E foi um ponto de muita lentidão, mas que agora já há liberação da pista. Também um acidente registrado mais cedo, uma colisão no trevo de Barão Geraldo, isso provocou lentidão, mas o trânsito já flui melhor, agora às 10 horas e 17 minutos. A Polícia Civil em Campinas investiga a morte de um comerciante num crime que tem cara de execução. Não tem sinais de que tenha sido um latrocínio roubo seguido de morte. A partir de agora, as buscas por quem matou Fabiano, o comerciante da cidade de Campinas, buscas passam por imagens de câmeras de monitoramento e uma investigação sobre a vida desta vítima. Saber se ele vinha sendo ameaçado por alguém, se ele tinha algum desentendimento que deu um caminho para a apuração. O repórter Igor Val está conosco para contar mais do que a polícia descobriu nas últimas horas de mais um homicídio registrado em Campinas. Igor. Oi, Heitor. Foi sepultado hoje o corpo de Fabiano, um homem de 33 anos que foi morto a tiros aqui nessa rua em que ele morava, no bairro Jardim Florense, na cidade de Campinas. Heitor, os autores desse homicídio ainda não foram encontrados pelos policiais, mas aqui na rua tem diversas câmeras de monitoramento que já estão com a polícia. Também, no momento desse crime, foi coletado diversos materiais, como munições, que vão passar pelo trabalho de perícia. Heitor, segundo o boletim de ocorrência, tudo aconteceu aqui nessa rua, no bairro Jardim Florense, na cidade de Campinas. Eu conversei com alguns moradores que explicaram que o Fabiano trabalhava aqui nessa loja à minha esquerda e também morava na parte dos fundos com a família. E sábado, por volta das 11 horas da noite, ele estava aqui sentado na calçada quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma moto. Esses dois homens, Heitor, segundo o boletim de ocorrência, primeiro conversaram com o Fabiano e depois retornaram. Nessa que eles retornaram, eles voltaram atirando nesse homem de 33 anos que ainda tentou correr. Ele correu aqui por essa calçada, tentou entrar na casa em que ele morava, mas ele foi alvejado e caiu aqui no chão. Nesse momento, Heitor, um dos autores desse crime ainda se aproximou do Fabiano mesmo no chão e atirou mais vezes ali na região da cabeça para então matar esse homem de 33 anos. Depois, esses dois homens fugiram de moto e ainda não foram encontrados pela polícia. Heitor, eu até conversei com alguns moradores aqui dessa rua. Eles falaram que
não estão muito assustados com tudo isso que aconteceu, até não souberam relatar outra vez que aconteceu esse caso aqui nessa rua, no bairro Jardim Florense, todos muito assustados com tudo isso que aconteceu. Eu conversei até com um vizinho, ele disse que no momento que aconteceu esses disparos, ele até achou que era moto, mas quando saiu aqui na rua para ver o que aconteceu, se deparou já com um Fabiano caído no chão. Heitor, ainda hoje deu para ver algumas marcas de tiros em portões, em paredes aqui dessa rua, também até manchas de sangue do Fabiano depois de sofrer esses disparos. Agora, como eu disse, a Polícia Civil investiga esse caso para tentar identificar e também prender os autores do crime. A investigação, Heitor, também vai na linha para tentar entender a motivação desse crime, a motivação desse homicídio, essa execução, esse homem de 33 anos. Todos aqui muito tristes e assustados com tudo isso que aconteceu. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Igor Val. E ainda hoje mais informações também da região metropolitana de Campinas, assuntos que marcam esta terça-feira, 2 de setembro de 2025, nosso Manhã Bandeirantes só começando, tem muita informação e prestação de serviços para você ao longo desta edição e nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique comanda o Nossa Área com todo o timaço de Carlos Batista. Termômetros em Campinas marcam neste momento 24,3 graus, para ser bem exato, num dia em que a mínima foi na casa dos 15,8. Às 7h20 da manhã foi registrada a temperatura mais baixa em Campinas, com quase 16 graus. É o Baixo Peronomútil. E o vento está na casa dos 9,5 km. Ontem eu enchi a boca para falar no Brasil Gente, Nath Luquez. Tava aquela imagem do céu de Campinas, limite com Valinhos. Olha, a previsão do tempo diz que hoje não tem chance de chuva. E aí eu termino o Brasil Gente, volto pra casa com chuva. Choveu. Mas foi a chuvinha, assim, bem de leve. E hoje? Tem previsão de chuva ou o apresentador vai ser enganado e enganar o telespectador de novo? Bom dia pra você. Bom dia, Heitor. Bom dia, você ouvinte. Pois é, por enquanto, apenas céu encoberto à noite, sem previsão de chuvas. Por enquanto, o dia será de bastante sol, muitas nuvens à tarde, céu encoberto à noite, mas por enquanto sem previsão de chuvas. A máxima prevista para hoje é 29 graus. Amanhã o sol continua, predominando pela manhã, aumento de nuvens pela tarde e aí sim os ventos moderados a fortes no começo do dia de amanhã podem aumentar a sensação de frio, então amanhã pela manhã é bom dar uma reforçadinha no casaco. A tendência para quarta e quinta-feira de predomínio de sol, umidade relativa do ar continua em torno de 25%, então a gente tem que continuar com aquela atenção básica para hidratação e ventos moderados no começo da manhã, o que novamente pode reforçar essa sensação de frio. Mas os termômetros continuam com máximas elevadas em torno de 31 graus para o meio da semana. Comportamento típico esperado para setembro é exatamente isso, bastante calor em todas as regiões. E aí a explicação, porque é aliado ao retorno irregular de algumas pancadas de chuvas no final da tarde. Essas chuvas acontecem por conta do calor, o aumento gradual de umidade local, mas ainda são espaçadas, atingindo pequenas áreas e de forma bastante pontual. Então, essa é a explicação aí para essa chuvinha que te pegou desprevenido. Um rápido intervalo, na volta, o Manhã Bandeirantes vai falar de saúde, um projeto que quer identificar casos ainda no início de câncer de pele. Começa amanhã aqui na região. E voltamos a Brasília, também na volta do intervalo, com o primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros réus na chamada trama golpista com relação às eleições de 2022. 12 seguranças armados estão dentro da sala da primeira turma do STF. Está contando com um esquema inédito de segurança, incluindo agentes de todo o país e um grupo que está dormindo dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente vai trazer as falas ao vivo, instantes do ministro Alexandre de Moraes, na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes.
Em setembro é comemorado em Campinas o mês Carlos Gomes e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apresentou um cronograma oficial com programações culturais durante todo o mês de setembro. Concertos, passeios e atividades culturais vão celebrar o legado do maestro campineiro. A abertura oficial do mês Carlos Gomes será na quarta-feira, dia 3 de setembro, com apresentação a partir das 20 horas das solistas da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos. O evento será no Teatro Castro Mendes com a entrada gratuita. Na quinta-feira, dia 4, às 7h30 da noite, haverá o concerto Carlos Gomes em Ecos de Seu Tempo, com a orquestra do Conservatório Carlos Gomes, coral e solistas, também no Teatro Castro Mendes. Já no sábado, dia 6, haverá um passeio a pé pelos lugares que marcaram a vida do compositor, a partir das 9h30 da manhã, com saída do Centro de Convivência Cultural. A programação completa das atividades do mês Carlos Gomes você pode conferir no site campinas.sp.gov.br/eventos. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 28 minutos. Manhã Bandeirantes de volta na Rádio Bandeirantes Campinas. E depois de ser entregue a obra do Mercadão, ainda sem que houvesse a conclusão dos boxes, ontem o Mercado Municipal de Campinas começou a ter uma nova movimentação. Que fase é essa que acontece nesta semana, Nath Luquezzi? Os permissionários do Mercado Municipal de Campinas, então, começaram ontem, segunda-feira, dia 1º de setembro, o processo de mudança da estrutura provisória para o prédio reformado. Essa etapa deve durar cerca de 12 dias, mas ainda não há a data marcada para a reinauguração em pleno funcionamento. Vale lembrar que no mês de agosto, os permissionários realizaram as obras de adequação dos boxes para que pudessem retomar, assim, o atendimento aos clientes dentro do mercado. Assim que essa fase for concluída, será providenciada a desmontagem da estrutura externa das tendas. Na sequência, assim, será feito o recapeamento e a pintura das vagas do estacionamento. A parte interna do Mercadão ganhou elevadores, banheiros na parte interna, foram refeitas as instalações hidráulicas de gás e toda a rede de esgoto. O telhado do prédio também foi substituído, o reboco das áreas interna e externa foi trocado e o Mercadão também passa a contar com um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, popular para raios, né? Já a parte externa do lado de fora, a fachada passou por um tratamento, recebeu nova pintura. Além disso, uma iluminação decorativa na área externa vai permitir vida noturna ao Mercadão. Também foi feito o gradil de proteção e todos os portões foram reformados. Houve também uma readequação dos boxes e também dos vidros e vitrais. 10 horas da manhã, 30 minutos, marca o 5º sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. E olha, Indaiatuba vai receber
a partir de amanhã e até o próximo dia 5, conhecido como sexta-feira, um projeto que utiliza a inteligência artificial para auxiliar na identificação precoce de lesões suspeitas de câncer de pele. Uma iniciativa organizada pelo Grupo Sonho em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde em Indaiatuba, que amanhã começa no Espaço Bem Viver a partir das 9 horas da manhã, segue até as 4 da tarde com um intervalo entre meio-dia e 1h. Para a gente entender um pouco mais como é que funciona esse projeto e como a inteligência artificial pode auxiliar no diagnóstico precoce de um câncer de pele, o Manhã Bandeirantes conversa com a doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonho, que faz parte desse projeto na cidade de Indaiatuba, integrante da região metropolitana de Campinas. Doutora Gisele, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, tudo bem? Vocês estão me escutando? Estamos ouvindo sim, muito obrigado por atender ao nosso pedido de entrevista, conversar com o nosso ouvinte. E quem passar amanhã pelo Espaço Bem Viver, como é que vai funcionar essa primeira ação? Essa é uma consulta médica, é uma avaliação que passa por inteligência artificial? Como é que é o procedimento para quem estiver amanhã logo cedo na cidade de Indaiatuba, doutora? Na verdade, esses pacientes eles já foram pré-selecionados pela própria Prefeitura de Indaiatuba, como pacientes que tinham lesões que eram mais suspeitas, né? A gente fez primeiro, a própria Prefeitura fez uma triagem para selecionar alguns pacientes e pela equipe mesmo de Indaiatuba para a gente avaliar as lesões. E esses são casos, portanto, que exigem uma atenção a mais. Geralmente, o que chama a atenção de uma equipe médica, de um profissional, para olhar, de repente, é uma pinta no corpo, é uma mancha na pele? O que chama a atenção que a inteligência artificial pode colaborar agora, doutora? Bom, a gente sabe que os cânceres de pele são os tipos de cânceres mais comuns no Brasil, né? Principalmente o CBC, que é o carcinoma base celular. Mas a gente tem os SECs e tem os melanomas, que normalmente eles podem evoluir para doenças mais graves. O ideal era que toda a população tivesse dermatologista e tivesse avaliação de vez em quando do seu corpo, né? Quando a gente vai para um dermato, o dermato normalmente ele avalia todo o corpo do paciente para ver se tem alguma lesão, alguma pinta, alguma manchinha suspeita. Mas a gente sabe que isso é muito difícil fazer no Brasil, então a gente usa a inteligência artificial para tentar ajudar no diagnóstico, né, que o paciente não precise ir para o dermatologista fazer o exame básico. A gente sabe que alguns fatores de risco são para CBC, por exemplo, que é um câncer mais comum, a gente tem lesõezinhas na pele que são bem peroladas, que nunca cicatrizam, que sangram. Do melanoma, normalmente são pintas, né? Aquelas manchinhas pretas na pele, que elas aumentam de tamanho, elas mudam de cor, elas sangram. Os SECs, eles são lesões na pele que são mais ásperas, então às vezes cresce uma ponchinha na pele, uma ponchinha mais áspera, que você acha que é uma pele morta e aquilo aumenta de tamanho, também às vezes não cicatriza bem. Então, todas essas lesões a gente sempre deve se preocupar e sempre deve levar para o dermatologista. Como a gente sabe que é difícil, né, no nosso país, a gente usa a inteligência artificial como uma forma de tentar adiantar essa avaliação e esses pacientes vão ser avaliados por fotos, né? A gente tira 3 imagens mais ou menos, uma mais distante, uma mais próxima, e a gente usa o programa de inteligência artificial, que é um aparelho que a gente acopla na câmera do celular e a gente faz uma imagem mais detalhada dessas lesões. E essas lesões suspeitas, as imagens delas são avaliadas por dermatologistas, né? Então a gente consegue fazer isso à distância, por exemplo, o dermatologista vê uma foto à distância. Isso você consegue alcançar uma população muito maior. Nath Luquezzi, doutora Gisele Rocha, médica oncologista, falando dessa iniciativa de identificação de suspeita de câncer de pele e outras doenças a partir da inteligência artificial
num projeto parceiro com a Secretaria de Saúde de Indaiatuba. Bom dia, doutora. E em caso de confirmação, para onde esses pacientes vão? Qual que é essa jornada? Quais que são os tratamentos possíveis? São diferentes de acordo com o tipo de câncer de pele também? São diferentes, né? A nossa ideia é justamente a gente ter um diagnóstico das doenças de forma mais precoce possível. Então, quando o paciente vai ter uma lesão suspeita, ele é avaliado pela dermatologista e a gente já tem um fluxo com a Prefeitura de Indaiatuba para fazer biópsia, diagnóstico e possivelmente cirurgia, né? Que sempre é o tratamento assim, principal para um paciente que tem um diagnóstico de um câncer de pele. O tratamento da cirurgia, tratamentos posteriores, como quimioterapia, como radioterapia, eles são sempre avaliados de acordo com o que é ressecado, né, com o tamanho da lesão, e a gente avalia os fatores de risco. Mas, basicamente, o primeiro tratamento que seria mais orientado seria a cirurgia, quando as lesões são pequenas e ressecáveis. Mas isso o paciente vai entrar no fluxo da prefeitura, que a gente tentou organizar também, para que esse paciente ele não perca o segmento, né? Não tenha só o diagnóstico, mas também tenha o tratamento. Nós conversamos com a doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonhos, sobre essa iniciativa de Indaiatuba, que terá, a partir de amanhã, portanto, o trabalho com o uso da inteligência artificial para o diagnóstico precoce de câncer de pele. Doutora Gisele, muito bom dia, obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho à senhora e toda a sua equipe. 10h36, segue o primeiro dia de julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e de outros réus que são acusados da trama golpista em Brasília. Vamos para mais alguns bastidores antes de voltarmos à capital federal, ouvindo um trecho do ministro Alexandre de Moraes, que há mais de uma hora já está fazendo a leitura do relatório. Vamos a alguns outros locais que estão movimentados também nesta manhã de terça-feira. A leitura do relatório começou exatamente às 9h15 da manhã. Defesa da democracia, das instituições brasileiras foram os temas citados pelo ministro Alexandre de Moraes no documento que ele está lendo e que rememora cada uma das etapas do processo. A denúncia, as alegações finais, as provas, interrogatórios e, nesse momento, ele resume os argumentos da defesa de cada um dos 8 réus. Afirma categoricamente o ministro Alexandre de Moraes que ninguém pressionou Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, a delatar. Que ele fez isso de livre e espontânea vontade. Falei a respeito da segurança reforçada e também de outros encontros que estão acontecendo, certo? Os apoiadores do presidente Lula acompanham o julgamento no STF. E já temos informações sobre os bolsonaristas que aguardavam uma sinalização se o ex-presidente iria, através da defesa, pedir para participar direto do plenário do Supremo Tribunal Federal, pelo menos desse primeiro dia. Isso não aconteceu, o Bolsonaro está acompanhando de casa o julgamento. E os opositores, o grupo bolsonarista, está, nesse instante, na casa do deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que é o líder da oposição. Quem está presente? Os deputados Carlos Jordi, deputada Carol Detone, Domingos Sávio, Sargento Gonçalves, Sargento Faú e Sanderson. Marcelo Van Hatten também está no local. Só que foi divulgada uma foto em que Marcel Van Hatten não aparece, mas esses outros todos que eu citei publicaram uma foto mostrando que estão acompanhando juntos esse julgamento para também terem uma defesa estratégica do ponto de vista político. Não estou falando do ponto de vista jurídico, isso está nas mãos dos advogados dos réus. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, segundo informações do jornalista Túlio Amâncio, colega do Grupo Bandeirantes em Brasília, Valdemar Costa Neto se reuniu na manhã de hoje com os presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do PP, Partido Progressista, Ciro Nogueira. O encontro contou ainda com a presença do vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, que é do PL do Rio de Janeiro. Na pauta, o projeto de anistia que pode beneficiar Jair Bolsonaro
bem hoje, no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento dele e de outros 7 réus. São 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado. Esses líderes partidários acompanharam o início da sessão pela TV, enquanto discutiam estratégias para viabilizar a votação da proposta na Câmara. Informação novamente de Túlio Amâncio. Segundo os participantes, Altineu Cortes assumiu o compromisso, como vice-presidente da Câmara, de pressionar o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, durante a reunião de líderes que acontece hoje. Hugo Mota tem sinalizado que pretende pautar o projeto, mas não quer fixar uma data. É igual a mãe, quando você está no shopping, fala na volta a gente compra. Ele está empurrando, está levando. Interlocutores afirmam ainda que Cortes, o vice-presidente da Câmara, reforçou a possibilidade de colocar a anistia em votação quando assumir interinamente a presidência da Câmara durante uma eventual viagem oficial de Hugo Mota. Além da anistia, os dirigentes partidários também discutiram o cenário eleitoral e a participação do União Brasil e do PP no governo Lula. A pressão maior é para a saída dos ministros André Fufuca, do Esporte, e Celso Sabino, do Turismo. Outros nomes do União Brasil são considerados indicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí vão avaliar se vale a pena mexer ou não. O último dia antes do julgamento foi agitado na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu a presença do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outras lideranças, além de familiares. O repórter Caian Messina preparou o material para você entender o que foram as últimas horas e o que está sendo julgado. Quais são os crimes imputados a Bolsonaro e aos outros réus e qual é a expectativa do calendário daqui para frente no julgamento que começa hoje, mas não termina nesta terça-feira. O senador Flávio, o vereador Carlos e a caçula Laura. Aliados políticos também o visitaram, como a senadora Damares Alves e o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, a quem Bolsonaro pediu apoio sobre o projeto de anistia ao 8 de janeiro. Foram reservadas 5 sessões para o julgamento. A primeira com a apresentação do relatório do caso. É uma espécie de resumo, com as argumentações da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal e da defesa dos réus. Na sequência, à tarde, o Procurador-Geral da República deve reforçar as acusações. Paulo Gonet terá até 2 horas para defender novamente a punição aos réus. Depois começa a sustentação de cada um dos 8 advogados de defesa. Eles terão 1 hora cada. Essa etapa inicial deve ocupar os 2 primeiros dias. Os votos dos 5 ministros da primeira turma devem ser apresentados na semana que vem. O relator Alexandre de Moraes será o primeiro a votar, sendo seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A sentença está prevista para 10 ou 12 de setembro. Para condenar ou absolver os réus, são necessários 3 dos 5 votos. Luiz Fux já deu sinais aos colegas de que não pretende pedir vista, ou seja, mais tempo para decidir, o que poderia adiar o julgamento. O ministro, no entanto, não deve acompanhar totalmente o relator, principalmente no cálculo de eventuais penas. A PGR atribui 5 crimes a Bolsonaro e outros 6 réus. O primeiro é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo a PGR, o ex-presidente teria recebido e editado minuta de preparação de um golpe para se manter no poder. A defesa de Bolsonaro nega a veracidade da chamada minuta do golpe encontrada pela Polícia Federal e diz que o suposto documento continha apenas observações. A PGR também aponta o crime de tentativa de golpe de Estado. Segundo o Ministério Público, Bolsonaro teria chefiado o grupo que teria, entre 2021 e 2023, preparado um golpe com transmissões em redes sociais e reuniões com militares e comando das Forças Armadas. A defesa diz que não há provas da liderança do ex-presidente na suposta trama golpista. Participação em organização criminosa armada. Na denúncia, Paulo Gonet diz que Bolsonaro teria pressionado os comandos militares para adesão a uma trama golpista.
A defesa do ex-presidente destaca que esta acusação veio depois da delação do ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, a qual classifica sem credibilidade porque teria sido alterada várias vezes. Os advogados também sustentam que jamais houve ordem às Forças Armadas para impedir a posse do presidente Lula. Por fim, a PGR também acusa o grupo de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro teria incitado apoiadores e se omitido diante dos atos de 8 de janeiro de 2023 e que discursos pós-derrota na eleição de 2022 teriam alimentado a manifestação. Para a defesa de Jair Bolsonaro, é algo absurdo, destacando que no 8 de janeiro, Bolsonaro sequer estava no Brasil. Se houver condenação às penas máximas, a prisão pode chegar até 43 anos e pelo menos 7 anos em regime fechado, com a possibilidade de conversão em prisão domiciliar. Em caso de condenação, as defesas ainda podem apresentar 2 recursos. Os embargos declaratórios, em que os advogados pedem esclarecimentos sobre questões técnicas das decisões, e os chamados embargos infringentes, caso haja divergências de pelo menos 2 dos 5 ministros. Nesse caso, o processo segue para o plenário do Supremo. Eu acho que o julgamento precisa ser feito com absoluta serenidade, mas cumprindo o que diz a Constituição e o que diz a legislação. Sem interferências, venham de onde vier. Vamos detalhar um pouco mais sobre qual é a acusação sobre cada um dos réus. Você ouviu na reportagem do Caia Messina que Bolsonaro é apontado como líder da organização criminosa. A Procuradoria-Geral da República, na denúncia, afirma que ele sabia da minuta do golpe, que é o documento que tentava acabar com a democracia, e a partir dele teria tentado convencer os líderes das Forças Armadas a aderirem a esse plano. Bolsonaro, segundo a denúncia, teria conhecimento do plano criminoso chamado Punhal Verde Amarelo, que visava executar e monitorar autoridades públicas, e teria coordenado uma campanha de desinformação para deslegitimar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Mauro Cid, o ajudante de ordens e delator do grupo. Ele funcionava como elo direto entre Bolsonaro e os outros membros desse mesmo grupo. É acusado de divulgar informações falsas para descredibilizar o sistema eleitoral e instigar os manifestantes que ocuparam as ruas na porta dos quartéis em todo o Brasil. E tem a denúncia que aponta que ele causou dano contra o patrimônio da União a partir da incitação a esses mesmos grupos. Alexandre Ramagem é apontado como responsável por fazer o monitoramento ilegal de autoridades, entre elas ministros do STF. E era quem fornecia, segundo a denúncia, informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Almir Garnier, comandante da Marinha, teria sido o único dos chefes das Forças Armadas a aderir ao plano de golpe de Estado. É acusado de ter prometido apoio militar, colocando a Marinha à disposição para que o plano fosse executado. Anderson Torres, papel dele, segundo a denúncia, utilizar o cargo de ex-ministro da Justiça para atacar instituições, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral. E teria tido um papel decisivo no episódio em que a Polícia Rodoviária Federal realizou operações para dificultar a votação em 2022. Augusto Heleno, general, teria ajudado a estruturar o discurso de desinformação com ataques ao sistema eleitoral e a descredibilização das instituições divulgado por Bolsonaro, e é suspeito de ter participado do plano para descumprir decisões judiciais. Paulo Sérgio Nogueira, a acusação contra ele: participar de uma reunião em 7 de dezembro de 2022, data em que a minuta do plano golpista foi apresentada pela primeira vez. A acusação aponta que ele participou da decisão de alterar a conclusão de um relatório militar que confirmava a segurança das urnas eletrônicas. Então o Exército fez aquela avaliação e um relatório, mas, segundo a denúncia, Paulo Sérgio Nogueira é quem estaria mexendo as peças para que o relatório aparecesse como não confirma que teve, mas não fala que não teve. General Braga Neto, acusado de incitar manifestantes que estavam em frente aos quartéis do Exército, espalhando notícias falsas e prometendo que algo aconteceria para reverter o resultado das eleições.
Vamos ouvir mais um trecho ao vivo, direto de Brasília, da leitura do relatório por parte do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Incompetente para processar e julgar o caso. E caso fosse competente, a competência seria do plenário e não desta primeira turma. A defesa de Walter Souza Braga Neto ainda diz que, embora o plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido pelo não reconhecimento da suspeição do relator, a instrução criminal demonstrou que não houve imparcialidade e equidistância das partes da ação penal. Ainda afirma que, em relação à alegação da suspeição, houve demonstração de postura inquisitorial na oitiva das testemunhas, que os recursos da defesa em face de decisões monocráticas não foram submetidos à análise colegiada, enquanto a marcha processual evoluía de maneira muito célere, esvaziando os pedidos recursais. Ainda diz que a cadeação entre Walter Souza Braga Neto e Mauro César Barbosa Cid não foi gravada pela Secretaria Judiciária e sequer foi permitida sua gravação pela defesa, e que houve decretação de medidas cautelares e prisão domiciliar de ofício, o que caracteriza a atuação indevida por serem iniciativas típicas do órgão acusatório. Ainda a defesa de Walter Souza Braga Neto diz que a colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid é nula em razão da falta de voluntariedade, que o processo também é nulo em razão da prática de document dump, que o processo também é nulo em razão do indeferimento de participação nos interrogatórios dos demais réus das outras ações penais, que são ilícitas e imprestáveis os prints de conversas de WhatsApp entre Walter Souza Braga Neto e Ailton Barros. Estamos acompanhando o primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segue a leitura do relatório apresentado por Alexandre de Moraes, que será o primeiro ministro do STF a votar. E ele faz a leitura até aqui, neste momento exato, das defesas dos réus ao longo do processo. Informação do colega Rodrigo Orengo, colunista da Band News FM, é de que o ponto central de todas as defesas será o questionamento sobre a validade da delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente, que é exatamente o ponto que Alexandre de Moraes está citando. Os advogados devem apontar contradições e omissões nos depoimentos, que, segundo eles, fragilizam o acordo firmado com a Procuradoria-Geral da República. Um rápido intervalo e, na volta, a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 19971021493, e mais assuntos que marcam também a nossa região, sempre com atenção voltada para o que está acontecendo em Brasília. Afinal de contas, a Rádio Bandeirantes é a rádio da informação. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Em setembro é comemorado em Campinas o mês Carlos Gomes e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo apresentou um cronograma oficial com programações culturais durante todo o mês de setembro. Concertos, passeios e atividades culturais vão celebrar o legado do maestro campineiro. A abertura oficial do mês Carlos Gomes será na quarta-feira, dia 3 de setembro. Com apresentação a partir das 20 horas das solistas da Associação Brasileira Carlos Gomes de Artistas Líricos. O evento será no Teatro Castro Mendes com a entrada gratuita. Na quinta-feira, dia 4, às 7h30 da noite, haverá o concerto Carlos Gomes em Ecos de Seu Tempo, com a orquestra do Conservatório Carlos Gomes, coral e solistas, também no Teatro Castro Mendes. Já no sábado, dia 6, haverá um passeio a pé pelos lugares que marcaram a vida do compositor, a partir das 9h30 da manhã, com saída do Centro de Convivência Cultural. A programação completa das atividades do mês Carlos Gomes você pode conferir no site campinas.sp.gov.br/eventos. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore.
o Shopping de Imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10h56. Depois de quase 2 horas de leitura, terminou o relatório apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora é a vez do Procurador-Geral da República se manifestar. A expectativa é que ele não use todo o tempo que tem direito. Mas vamos acompanhar um trecho de Paulo Gonet falando ao vivo no julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus pelo inquérito da trama golpista de 2022/2023. Pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização, efetivamente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor. A defesa da ordem democrática, contudo, acha espaço no direito democrático para se reafirmar, avantajar e dignificar quando o ataque iniciado contra ela não se consuma. Nesses casos, atua o Código Penal no capítulo dos crimes contra as instituições democráticas, prometendo castigo a atos de, artigo 359, letra L, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Da mesma forma, é combinada a pena para atos caracterizadores de tentativa de golpe de Estado, consistentes em, artigo 359, letra M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Punir a tentativa frustrada de ruptura com a ordem democrática estabelecida é imperativo de estabilização do próprio regime, opera como elemento dissuasório contra o ânimo por aventuras golpistas e expõe a tenacidade e a determinação da cidadania pela continuidade da vida pública, inspirada no protagonismo dos direitos fundamentais e na constância das escolhas essenciais de modo de convivência política. As afrontas assintosas e belicistas contra a ordem constitucional democrática podem assumir formas diversas. A história registra profusão de ensaios dessa espécie. Os golpes podem vir de fora da estrutura existente de poder, como podem ser engendrados pela perversão dela própria. O nosso passado e o de tantas outras nações oferecem ilustrações desta última espécie. O inconformismo com o término regular do período previsto de Mano costuma ser fator deflagrador de crise para a normalidade democrática provocada pelos seus inimigos violentos. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco o modelo de vida civilizada. Não se pode admitir que se puerilizem as tramas urdidas e postas em prática por meio de atos coordenados e sucessivos, conducentes à perturbação social, à predisposição
a medidas de força desautorizada constitucionalmente, a materialização da restrição dos poderes constitucionais e a ruptura com preceitos elementares da democracia, como o respeito à vontade do povo expressa nos momentos eleitorais. Esse um trecho de Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Já terminou a leitura de relatório do ministro Alexandre de Moraes e os próximos passos seguem agora com o Procurador-Geral da República, que é o responsável por apresentar a denúncia, fazendo também a sua explanação. O ouvinte participa conosco pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. O Edson Elias, bom dia para você. Edson escreve: bom dia para você, Heitor, boa semana. Como é difícil morar em um país desacreditado. Quem da Operação Lava Jato está preso, ele questiona. Quem que roubou os aposentados está preso. E estamos sempre ouvindo as frases ou palavras como democracia, soberania, Estado democrático de direito, devido processo legal. Ele conclui aqui com o questionamento: como fazem o povo de trouxa? Que circo é este país? Só falta a lona. É a opinião do ouvinte Edson Elias. A Fátima Andrade, moradora aqui de Campinas. Heitor e equipe, bom dia. Sobre a fala do governador Tarcísio de que, se eleito presidente, ele vai conceder um indulto a Bolsonaro. Indulto é o perdão. É uma prerrogativa legal que o presidente da República tem de perdoar alguém que cometeu o crime. A Fátima diz o seguinte: não acredito na justiça. Sobre a fala do governador Tarcísio, 2 pontos, entre aspas, não acredito na justiça. Fala essa que ela está repercutindo. Se ele pretende ser presidente, escreve a Fátima, deveria ser mais ponderado, mesmo sendo um afiliado político do ex-presidente Bolsonaro. E conclui dizendo: que decepção. O Oliveira, final do telefone 6103. Bom dia, Band. Vamos para a vergonha desse julgamento de golpe que não teve. Se esse país fosse sério, Lula, Sérgio Cabral estariam presos. Vergonha é a definição do Oliveira. A mensagem que chega do Marco Silva Bedin. Marco Silva Bedin, direto de Hortolândia. Desejando bom dia a todos nós. A cadeia para o Bolsonaro não é só pelo golpe de Estado. Ele já merecia isso há muito tempo, como, por exemplo, pela condução que teve na pandemia da Covid-19. Quem mais? As mensagens vão chegando, a gente vai compartilhando. É o assunto que hoje vai estar nas rodas de conversa, no almoço do trabalho, no elevador. O Adriano Vermelho escreve pra gente: veja, minuta do golpe, pelo menos uma reunião gravada com clara intenção golpista. Relatório, minuta de intenção dos kids pretos. Delação premiada do braço direito funcional do presidente confessando intenções golpistas, etc, etc, etc. Parece golpe, anda como golpe, tem gosto e cheiro de golpe. E o pior foi mal, pior fala como golpe. Infelizmente, para quem acreditou nessa loucura antidemocrática, o preço vai chegar. E bom para todo o resto do país que acredita nas constituições, na Constituição, nas leis e quer democracia. É a opinião do Adriano Vermelho. Quem mais? Fechando aqui. José Roberto Scaquete, bom dia para você. E os que roubaram os aposentados, como o irmão do presidente Lula, serão julgados? Está acontecendo a CPI do INSS porque Brasília está on fire. Walter Sena, bom dia para você. Não é fácil não. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a todos. Você vê que o Fla-Flu está em toda parte, está entre os nossos ouvintes e, que é uma notícia, não há o que fazer. Vai ser assim mesmo, vai ser assim para sempre, não tem jeito, país dividido. Esse negócio levou a última eleição a 50/49 ou 51,50, conforme for ali o cálculo, né? E o que acontece? O país está bem dividido, há dois grupos muito ferrenhos ali, né? Com personalidades fortes, né? O grupo do Lula, o grupo do Bolsonaro. Aí, independentemente do que aconteça, porque hoje, é claro que o circo começou a pegar fogo hoje, mas é só o começo, né? Hoje é a leitura do relatório, aquela coisa toda. Cada juiz depois vai ter 1 hora para ler o seu voto, né? O que se espera. Tem lá os advogados também que terão tempo de defesa, de apresentar defesa. Tudo indica que a previsão é que dia 9 aconteça a leitura
do relator, né, da condenação e aquela coisa toda. Então vai longe, esse negócio vai longe ainda, tem a possibilidade de embargos infringentes, caso haja alguma contestação ou divergência por alguns dos ministros em alguns aspectos, né, desse julgamento, da eventual condenação de Bolsonaro. Então o negócio vai longe ainda, mas claro, é notícia do dia, todo mundo acompanhando, e tudo que a gente fale aqui não muda a ideia de quem é petista e de quem é bolsonarista. A gente já tem a nossa missão, né, a nossa propositura aqui e a responsabilidade de passar as informações para os dois lados e do que está acontecendo, e sem pender para um lado ou para o outro, porque não tem jeito, né? O que agora, a certeza que eu pessoalmente tenho é que no futuro esse julgamento vai ser contestado, não pelo mérito da questão, porque o mérito é uma coisa difícil de se chegar a uma conclusão, né? Mas pelos problemas que aconteceram, dos juízes darem entrevista antes do tempo, né, e ficarem condenando antecipadamente. Isso não existe no Código de Processo Penal, nem de processo civil, criminal ou civil. Não existe essa coisa também da pessoa que é vítima ser julgador, ser investigador e tudo mais. Não dá para a gente imaginar que é normal um processo, né, dentro do escopo legal, que o ex-advogado do presidente Lula não se declara suspeito para votar. O advogado do PT, que vira ministro, não se declara suspeito para um processo dessa magnitude. É muito estranho saber que uma turma está fazendo essa apreciação e não o plenário todo. Então tem uns aspectos que não tem como fugir, como tapar o sol com a peneira. Então, num futuro, não sei se 5, 10, 15, 20 anos, esse processo corre um sério risco de ser anulado, né? Já aconteceu na Lava Jato por muito menos, né? Vamos lembrar que na Lava Jato reclamavam-se tanto do Sérgio Moro, dele ser parcial, ele foi julgado parcial, aquela coisa toda, e o Sérgio Moro não fez 1/100º do que está acontecendo nesse processo. E o Sérgio Moro ainda tinha 2 instâncias acima dele. O Tribunal Regional lá de Porto Alegre, segunda instância, e o STJ, né, em Brasília, que era a terceira instância. Além de 14 recursos que foram impetrados no Supremo Tribunal Federal e negados. Aí no fim descobriu-se, né, ninguém discutiu o mérito, né, ninguém discutiu que não houve o roubo, o assalto, aquela coisa toda na Lava Jato, e apenas o STF, depois de anos, resolveu uma competência territorial. Falou, não era para estar na mão do juiz Sérgio Moro o processo, e era para ser para Brasília, não poderia estar em Curitiba. Depois de tudo aquilo que aconteceu, arrumaram essa justificativa para anular o processo e não inocentar o réu. Anular o processo. Então é uma coisa que se vai discutir com certeza no futuro. A tendência é Bolsonaro ser condenado. Não existe outro caminho, pelo que a gente está vendo aqui, até porque os juízes, praticamente todos da primeira turma, já declararam que houve golpe, já declararam que o Bolsonaro é isso, é aquilo, então não dá, né? A antecipação do voto está mais do que clara, que é uma coisa também que, infelizmente, os magistrados, especialmente da alta corte, ainda não entenderam que não cabe ao juiz ficar dando entrevistas e ficarem também antecipando os votos e simplesmente falar nos autos. Em março de 2021, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, concedeu um habeas corpus que reconheceu a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condução da ação penal que culminou na condenação do então ex-presidente, atual novamente, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro referentes ao triplex no Guarujá. A maioria do colegiado seguiu o voto divergente do ministro Gilmar Mendes para determinar a anulação de todas as decisões, e era um pedido da defesa a nulidade relativa ao triplex, alegando que não haveria prova dentro daquele processo penal, além da quebra da imparcialidade e de outros termos técnicos que foram apresentados pelo Supremo Tribunal Federal para tomar aquela decisão. Agora, imagina ontem na Câmara Municipal de Campinas, na sessão ordinária, qual foi o assunto mais falado?
Não vou colocar aqui discurso de vereador defendendo um lado, de vereador defendendo o outro. Mas um vereador levantou a voz para dizer: ô gente, vocês não têm assunto melhor para tratar, não? Vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, teve a seguinte fala no plenário campineiro. De tensão. Fica aí falando de Lula, Bolsonaro, Lula. Nós temos que discutir os problemas da cidade de Campinas. Lula tá para lá, nem sabe onde você está sentado aí. Bolsonaro piorou. Então deixa eles quietinhos lá, brigando. É briga de cachorro grande. Vamos cuidar da cidade de Campinas, vamos falar dos projetos, vamos falar da nossa cidade, o que a cidade precisa, o que não precisa. Fica não brigaiada aí. É louco, para que isso? O que nós vamos ganhar com isso? Olha, se o Lula está lá, vamos ser bem claro, ele foi votado, conforme os vereadores também que foi votado. O vereador tal não vale nada, mas ele foi votado, é porque o povo confiou. E a voz do povo é a voz de Deus. Acabou. Agora o baixinho foi lá e arrebentou de voto. É cadeira, o cara é bom de voto. Sabe o que acontece? Chora que dói menos. O pessoal usa essa tribuna aqui para ficar falando de Lula e Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vai lá cuidar do seu bairro, vai lá cuidar da sua região, vai lá ver quem está precisando de alguma coisa, vai lá ver se tem uma lâmpada queimada, vai lá no presidente do bairro conversar com ele, ver o que o bairro precisa. É isso que nós precisamos. Usa a tribuna aqui, Lula, Bolsonaro, Lula. Para com isso. Vamos ver o problema da nossa cidade, que já é grande. Esse é o vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, que também já usou a tribuna para assuntos que nada tem a ver com a função de um vereador. Me lembro de trazer aqui, 1 ano e meio mais ou menos, o vereador falando a respeito da Ponte Preta e cobrando do técnico João Brigatti a escalação do jogador X. A Ponte tá jogando mal, não tem que jogar no 4-4-2, tem que jogar no 4-3-3. Mas desta vez eu concordo com o vereador Edson Ribeiro, que é criticado pela fala folclórica, por ser aquele vereador do chapelão, que é conhecido também em Campinas, por ter os seus erros de gramática, erro de português. Mas eu não gosto desse tipo de cobrança. Ele foi eleito assim, ele tem o seu direito ali, ele representa uma comunidade que deu voto de confiança nele mais uma vez, porque ele é vereador reeleito. E honestamente não me incomodo de sair um problema para lá, alguma coisa para cá. Porque dessa vez o vereador acho que deu o puxão de orelha que muito parlamentar que fala bonito, que é letrado, que é estudado, tava precisando ouvir, viu, Sena? Eu concordo com o vereador também, né? Eu confesso que eu não acompanho lá o trabalho dele na Câmara, mas desta vez, ouvindo aí o depoimento dele, né, a declaração dele em tribuna, eu concordo, porque realmente não vai absolutamente mudar nada o que se fala de Lula e Bolsonaro a essa altura, né? Então, e os vereadores, claro, têm uma missão de fiscalizar o executivo campineiro, de propor leis que melhorem a vida do campineiro e de tentar fazer alguma coisa aí em benefício do povo campineiro. E ponto final. Então vamos mudar a pauta também para o assunto campineiro, Nath Luquezzi, porque tem ação para quem for tutor, dono, pai de pet, chame como quiser, mas é gratuita e num local de grande movimentação aqui da cidade. Sim, os moradores da região central de Campinas então já podem contar desde ontem com o atendimento veterinário gratuito oferecido pelo consultório veterinário móvel. A estrutura está instalada no Bosque dos Jequitibás, localizado na rua Coronel Quirino 2, bairro Bosque, e o consultório ficará no local até o dia 9 de outubro. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até meio-dia, pausa para o almoço e depois da 1 da tarde até as 4 da tarde. O atendimento se estenderá também aos sábados, nos dias 13 e 27 de setembro, também nesse mesmo horário. O atendimento aos sábados atende às solicitações de tutores que não conseguem levar os seus pets durante os dias da semana. Para o atendimento no local, o tutor do animal deve ser maior de 18 anos e levar os seus documentos pessoais com um comprovante de residência em Campinas de qualquer bairro que seja. O atendimento acontece por ordem de chegada com a distribuição de senhas. 11h14, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta tem mais informação na RB.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Giani, da nossa família para a sua família. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 17 minutos, 11h17. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes, 2 de setembro de 2025. E ainda hoje, todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca, que imprime pedidos, usa carimbos e assinaturas à caneta. O Celso vivia exatamente isso na Neosense, uma indústria de fragrâncias. Cada nota fiscal que era pedida chegava ali para ele e era uma nova impressão para conferir tudo no olho, tudo na mão. Se acontecesse algum erro no meio do caminho, era mais tempo perdido e mais papel para impressão. Isso até o momento em que a Inovar ASC apresentou para o Celso as soluções do WK Radar. Hoje o Celso abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais. Não tem mais pedido físico. As 4 caixas de papel viraram só 2 para outras necessidades dentro do trabalho. Quer sair também da era do papel, assim como o Celso e a Neosense? Então acesse wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Assim como o Celso, você também pode conhecer o WK Radar pela Inovar ASC. Anote o número que eu tenho certeza que a sua empresa vai mudar a metodologia de trabalho para muito melhor e vai economizar bastante. 19 é o DDD 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 11 horas 19 minutos. Atenção, você que mora, trabalha ou trafega pela região do Jardim dos Oliveiras. Amanhã vai ter um bloqueio que é bom você já se programar com as informações da Nath Luquezzi. Então, atendendo aí a solicitação da Sanasa, a INDEC vai interditar o trecho da rua Fausto Feijó, na região do Jardim dos Oliveiras. O bloqueio será nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, no caso amanhã, no período das 8h30 da manhã até meio-dia. A ação é necessária para um reparo
reparo em rede de esgoto. A via será fechada na altura do numeral 350, no trecho entre as vias Nicola Roseli e Paulo Virgínio. A INDEC também programou um desvio pelas vias Nicola Roseli, Edmundo Plácido Chiaguevato e Paulo Virgínio. Os agentes da mobilidade urbana da INDEC vão monitorar a circulação de veículos. Então, vale lembrar, quarta-feira, amanhã, dia 3 de setembro, do período das 8h30 da manhã até meio-dia. Às 11 horas da manhã e mais 20 minutos, uma última passada antes de nós entregarmos também para o noticiário esportivo, porque tem muita coisa acontecendo também para o futebol de Campinas. Vamos a uma última pílulazinha de Brasília, porque segue a leitura dos argumentos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no julgamento da ação que apura a tentativa de golpe do Estado. Gritos e urros em civis, mas com método e organização, acarretando feridos e saldo de elevados prejuízos materiais. Organização e método, a propósito, permeou o processo criminoso. Havia previsão de medidas de intervenção inaceitáveis constitucionalmente sobre o exercício das atividades do Poder Judiciário. Elaboração de estrutura de poder a ser construída no desenrolar do golpe, bem como acertos de prisões espúrias e substituição de titulares de cargos públicos. Minutas de decretos instituindo essas providências foram encontradas e referidas, bem como até de discurso a ser proferido pelo ex-presidente da República logo após a consumação do golpe. Para você entender o que foi falado até agora, vou fazer um resumo para você. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, destaca que a trama não pode ser analisada como atos isolados. Afirmou que precisa ser contemplada como uma sequência significativa de ações voltadas para a finalidade prejudicial. Um dos principais argumentos da defesa dos réus é que os atos não foram concretizados. Entretanto, uma tentativa de golpe jamais poderia ser punida se o golpe de fato fosse concretizado. É o que apresentou como argumento o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os crimes contra o Estado Democrático de Direito podem ser punidos em sua preparação, como prevê o Código Penal. O julgamento de Jair Bolsonaro é destaque nesta terça-feira na imprensa internacional. Alguns dos maiores jornais do mundo, como New York Times, The Guardian e Washington Post, estão noticiando o caso, destacando o ineditismo de um ex-presidente no banco de réus no Brasil por tentativa de golpe. E faz sentido o norte-americano observar para essa movimentação no Brasil, porque é muito parecido com o cenário do presidente Donald Trump, que pede a eleição de 2020, tem a tentativa de invasão, a invasão e a destruição do Capitólio, com um caso que se tornou ainda mais grave, com morte. E hoje você tem algumas frases, como por exemplo, o jornal The New York Times, que tem como manchete: como tentar dar um golpe e falhar, se referindo a Jair Bolsonaro. El País da Espanha: Brasil versus Bolsonaro. Nunca antes um ex-presidente ou um militar brasileiro havia sido responsabilizado por um golpe até agora. CNN dos Estados Unidos, no seu portal da internet: o destino de Bolsonaro está em jogo nesta terça-feira. The Guardian da Inglaterra: é a primeira vez na história brasileira que figuras tão poderosas enfrentam a justiça por tentarem derrubar a democracia. Libération da França: julgamento do século contra Bolsonaro. NPR dos Estados Unidos: um veredito de culpa onde desencadear novas sanções. Um veredito de culpa pode desencadear novas sanções americanas. É do portal NPR dos Estados Unidos. Independente do resultado, o julgamento tem o potencial de remodelar o cenário político brasileiro e causar impactos que vão muito além da América Latina. Notícia de hoje do The Washington Post dos Estados Unidos: é a primeira vez que um ex-presidente é acusado de minar a democracia do país. E isso aprofunda uma crise nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, o Brasil está em pauta não apenas aqui, Walter Sena. O mundo observa para esse movimento político do Brasil. Uma boa parte da imprensa internacional entendendo que o Brasil, isso foi capa da The Economist nessa semana, que o Brasil está fazendo, dentro do processo das suas leis,
aquilo que os Estados Unidos não fizeram com Donald Trump. E há preocupação sobre qual será a movimentação do presidente norte-americano, que já jogou no ar, que conforme os votos forem saindo, novas sanções podem aparecer. Se ele tá trucando com um zap na mão ou se ele tá blefando, a gente só vai descobrir com o andamento do julgamento. O futuro dirá. O problema, a imprensa internacional não conhece alguns aspectos internos da lei brasileira, assim como as pessoas no Brasil não conhecem alguns aspectos internos da lei americana. Então é uma confusão, não dá para você comparar um processo com o outro. E o fato é que o Brasil está dividido, vai continuar dividido, independentemente do que se aconteça, e vai ficar um lado falando uma coisa e outro lado falando outra, eternamente. Isso não vai mudar absolutamente nada. O bolsonarista vai continuar sendo bolsonarista, petista vai continuar sendo petista. Juízes do STF com suas convicções vão continuar com suas mesmas convicções, e assim caminha a humanidade. Nós aqui, pequenininhos, vamos observando, vamos falando, vamos ilustrando. Sendo xingados. Vamos mostrando, né, o que está acontecendo e sem não muda absolutamente nada. Vamos para frente. Nosso papel é contar essa história que certamente será estudada no futuro no Brasil. Às 11h26, daqui a pouco, 1h30 da tarde, na tela da Band, tem o Band Mulher, com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes e com quais atrações nesta terça-feira, Nath? Hoje nós vamos receber uma escritora que escreveu um livro super bacana que se chama A Audácia de Ser Feliz. Mesmo em tantas atribulações que ela viveu na vida, ela encontrou um caminho de ser feliz e a gente vai descobrir como. Será que existe uma fórmula da felicidade? E felicidade mesmo é comer. Eu amo comer. Acho que a coisa, depois de dormir, é a coisa que eu mais amo fazer. Depois de toda uma filosofia, ela joga a real. Nós nascemos, boca foi feita para comer. E ela já mostrou a forma mais simples. É tão simples, não é? Ser feliz. Aquela lasanha. A gente já vai apresentar hoje mesmo ainda, porque a gente vai ensinar uma receita com frutos do mar. Eu gosto de frutos do mar. Vocês gostam de frutos do mar? Depende. Tem tudo quanto é frutos do mar. Não vai muito bem, não. Não vai. Um camarãozinho? Camarãozinho eu gosto. Eu gosto. Acho que eu gosto de todos. E claro, o babado do mundo dos famosos hoje também pra você, às 1h30 da tarde. Se falar que gosta ou não gosta de Lula, o WhatsApp aqui explode. Então vamos ficar só no polvo, no camarão. A Lula adorei, é boa. É bom demais. Walter Sena, 6:50 da noite, tem o Band Cidade, coladinho com o nosso Brasil Gente, tarde e noite de informação na tela da Band. Até lá. Verdade, com todas as notícias aqui da cidade e da região. Até lá. Obrigado, meninos. Obrigado, ouvintes. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação de Gil Kleber. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Nossa Área e continue na melhor, continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada.